Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Apvida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apvida, saúde para valer. Ei você, leitor, leitora do Portal da Holanda. Hoje é o meu dia especial. E eu vou dar para vocês, eu poderia dar muitas razões para vocês sobre esse dia muito especial. Primeiro porque é uma segunda-feira, eu adoro a segunda-feira porque eu estou recomeçando. Eu estou aqui, né, estimulado para um recomeço, para um novo enfrentar de um caminho que se abre aí na minha frente para eu seguir minha vida. E na minha área profissional é bacana porque, mais uma vez, numa nova segunda-feira, eu recebo uma personalidade, um protagonista, desta vez, das instituições mais importantes do judiciário brasileiro, que é o Ministério Público. Eu vou falar com a doutora Cristiane Douzani. Acertei? Acertou. A doutora Cristiane Douzani vem aqui para conversar com a gente. Ela é promotora de justiça, ok? E ela atua no Ministério Público. E está acontecendo um lance aí que precisa muito, mas muito mesmo, ser levado para o conhecimento da opinião pública. E esse é o nosso papel na entrevista com a doutora Cristiane hoje, porque a gente vai abrir a porteira, vai sair tudo que vocês precisam saber para entender essa luta. É uma luta dos membros do Ministério Público do Amazonas e da Associação Amazonense do Ministério Público, que eles estão realizando essa movimentação para justamente travar um combate contra a publicação de uma proposta de emenda à Constituição, que é o que nós chamamos de PEC, a PEC 5/2001, que segundo o que está sendo divulgado pelos membros, todos os membros do Ministério Público do Brasil, essa PEC vai enfraquecer a autonomia da instituição. Então, eles estão atuando em forma de protesto. Mas a doutora Cristiane vai nos dizer exatamente tudo o que deve ser dito, que nós, como pessoas, cidadãos, precisamos saber. Sabem por quê? Porque doutora, eu fiz um curso no Tribunal de Justiça, patrocinado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, e todos os mestres desse curso, que foi de outubro a abril do ano seguinte, todos os mestres foram juízes. Nós tínhamos nas salas de aula todos os juízes abordando várias matérias durante todos esses meses. E eu aprendi uma coisa. Eu aprendi uma coisa muito importante que eu não posso esquecer. Dentre as várias coisas que eu aprendi, que a justiça, ela só age quando provocada, e também eu aprendi que ninguém é neutro, e aprendi também que o Ministério Público é justamente a instituição que cutuca, que vai lá na justiça e diz, te mexe. E eu aprendi também uma coisa que é muito importante. Cedo ou tarde, todos nós, sem exceção, vamos ter que lidar com o judiciário. Sim. Doutora, seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu ia quase lhe interrompendo para lhe falar que não tinha nenhum problema, porque Douzani até me trouxe uma memória de tempos de colégio. É mesmo? Eu era conhecida mais como Douzani do que como Cristiane em si. Olha então, só. Hoje para mim é uma As pessoas chamavam de Douzani. Hoje é uma satisfação para mim e estar aqui como vice-presidente da associação, mas principalmente estar aqui como servidora pública. Eu acho que o que nós temos que ter na essência é essa consciência. Eu não digo assim que eu falo até de uma forma muitas vezes empolgada, né, com o assunto, mas eu acho que estar no Ministério Público, especialmente nessa função essencial à justiça, é um chamado vocacional. Os meus colegas, que assim como nós nos chamamos dentro da instituição, né, sabemos o quanto que é uma carreira difícil, que ela começa entranhada nos interiores dos estados, né, do Brasil todo, então com muita dificuldade, e uma dificuldade estrutural, uma dificuldade de pessoal,
mas a vontade de fazer um diferencial nesse mundão de meu Deus que eu digo, né? Sim. É um chamado vocacional. O membro do Ministério Público, o promotor de justiça, ele tem essa vontade inata de atuar em prol da sociedade, porque quando ele chega no interior, muitas vezes ele está ali representando a Defensoria Pública, que às vezes não consegue estar presente em todos os municípios. Ele vem representando a sociedade, os interesses coletivos, difusos, em todas as áreas. Então ele chega muitas vezes no interior como a porta da esperança dos munícipes, de ver alguma coisa acontecer, de ver algo mudar, de ver alguém estar, as autoridades, né, locais, para a efetivação dos direitos básicos numa comunidade, numa comarca, né? Então, é um verdadeiro chamado você se dedicar com tantas dificuldades estruturais, de internet, de acesso, né? E fazer tanto por tantas causas, né? Você acaba sendo o que nós chamamos de clínico geral, que está aqui como servidora pública, nessa consciência da função institucional que tem o Ministério Público. Para mim é uma grande honra, sempre será. E hoje eu estou como vice-presidente da Associação Amazonense do Ministério Público e sou promotora de justiça, né? Estou aqui como uma das representantes no Brasil inteiro das associações do Ministério Público, da Associação Nacional, que é a CONAMP, né? E do colégio também dos procuradores gerais, do colégio dos corregedores gerais, dos procuradores de justiça, do trabalho, da República. Todos estão unidos e extremamente preocupados, não só com a demanda que a PEC traz, no sentido de realmente interferir de uma forma arbitrária na autonomia do Ministério Público, da função mais, principalmente, de interferir com o papel, com o instrumento que o Ministério Público tem perante a sociedade. Então, na verdade, nós aqui estamos sendo porta-vozes de uma lesão a uma ação que é feita em prol da sociedade. Então, a partir do momento que o Ministério Público ele passa a sofrer interferência política na sua atuação, essa independência na defesa desses interesses difusos e coletivos, ela fica comprometida, e a gente pode depois aqui ao longo da nossa conversa exemplificar, para que fique bem claro, né, para qualquer cidadão, como é que isso vai acontecer na prática. Muito né? bem. Doutora, o dever de casa da nossa entrevista, eu não sou advogado, então eu tive que me preparar, entendeu? Da melhor forma possível. O Ministério Público é uma instituição pública autônoma. Me chamou a atenção essa palavra, autônoma, a qual é atribuída pela Constituição, outra palavra importante, pela Constituição Federal, incumbência de defender a ordem jurídica, o regime democrático, outra observação importante, e os interesses sociais e individuais indisponíveis. Me diga uma coisa, o que é essa PEC 5/2021, de que forma ela está ameaçando justamente uma autonomia que é garantida pela Constituição Federal? De que forma essa PEC virou essa ameaça? Então vamos lá. Eu também fui professora, já vou tentar ser bem didática. Muito né? bem, muito bem. A PEC 05, ela modifica um dispositivo da Constituição que prevê a estrutura do Conselho Nacional do Ministério Público. O Conselho Nacional do Ministério Público, ele guarda simetria com o Conselho Nacional de Justiça, que são duas instituições que têm como atribuição a visar, a avaliar e visar a efetiva e correta atuação dos Ministérios Públicos e do Poder Judiciário. Então, de uma forma não simétrica, ou seja, a mesma coisa não aconteceu com o CNJ, essa PEC ela vem visando alterar a composição dos membros do Conselho Nacional. E ela promove aqui algumas mudanças na indicação dos membros, mas a mais grave, né, que nós reputamos é justamente a possibilidade do corregedor geral nacional do Ministério Público, que tem assento no Conselho Nacional do Ministério Público, ele ser de uma indicação política.
Então, porque o atual é eleito pelos seus pares? Exatamente. A regra atual é de que o Corregedor Nacional do Ministério Público, ele seja eleito dentre os membros do Ministério Público. E é como é feito? Sim, e aí o senhor pode me perguntar, mas não existe uma necessidade de você ter uma diversidade nesse conselho já, né, que ele representa esse controle maior, e ele já tem, existem as indicações pelo Congresso Nacional, existem os indicados do Poder Judiciário, só que a indicação do Corregedor Nacional, ela é adstrita aos membros. E aí o que acontece? Por que isso acontece? Justamente para não possibilitar a interferência política dentro da instituição. Então eu vou te dar um exemplo didático. O promotor João chega na comarca dele e ele percebe inúmeras irregularidades lá na área da saúde. E ele começa a investigar, ele instaura um inquérito civil e ele começa ali a investigar. E aí você imagina determinadas comarcas aqui do Amazonas, por exemplo, a dificuldade que se tem de atuação, né? Muitas vezes nós não temos nenhum veículo para fazer as vistorias nos locais. E ele começa a trabalhar arduamente, às vezes, e muitas das vezes de forma solitária, para buscar elementos, principalmente no âmbito da improbidade, da corrupção. É uma investigação muito difícil, que você deve estar extremamente respaldado. E quando ele começa esse trabalho de investigação, a conduta dele começa a ser avaliada de forma negativa, e aí eu tenho a possibilidade daquele político X do município que ele atua e reclamar lá para o Corregedor Geral que por essa PEC seria indicado pela classe política. Correto. E que pode, de qualquer forma, se posicionando ali, vamos dizer, interferir politicamente na atuação dele ali no município. Quer dizer, uma porta que se abre trazendo muitos perigos ao trabalho do promotor. Eu não digo nem ao trabalho do promotor, mas ao nosso regime democrático, ao nosso esquema federativo, né? Então, é um precedente perigosíssimo você querer colocar na pessoa do seu corregedor elos, que pode ter elos com pessoas investigadas. Então, o trabalho do Ministério Público nessa seara de investigar a corrupção, de investigar crime organizado, improbidade nas áreas da saúde, educação, né? É um trabalho já muito difícil. E esse liame que se tem entre essa interferência política é o que vai acontecer se essa PEC for aprovada. Doutora Cristiane, deixa eu mencionar uma coisa aqui que precisa ser mencionada, é justamente o fato de que essa PEC, ela foi apresentada pelo deputado federal Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. Exatamente. E ela está em análise agora pela Câmara dos Deputados. O Brasil, e isso é uma das frases que vocês estão utilizando e que as pessoas precisam entender, o Brasil precisa de um Ministério Público independente. Quer dizer, esse é o grande moto da luta de vocês, não é, doutora? Exatamente. A independência do Ministério Público ela não é à toa. A gente está dando um exemplo, simples, né, de uma situação corriqueira que acontece no geral. Mas a independência do Ministério Público é exatamente para que o membro ele possa, como servidor público encarregado daquelas atribuições que tem o órgão do Ministério Público, atuar de forma autônoma, independente, sem sofrer pressões políticas. Por quê? Porque os interesses que ele atua para resguardar são interesses que são de alto calibre social, que são os interesses indisponíveis, que são interesses coletivos, como a saúde, a educação, né? Nós tivemos agora, recentemente, o exemplo de como a corrupção na saúde pode matar, né? Sem dúvida. De como a tutela à saúde ela é importante, né? Então, o promotor, o procurador de justiça, os procuradores, eles precisam dessa autonomia para investigar, dessa autonomia para atuar, e o órgão precisa dessa independência justamente para que não seja pressionado politicamente e possa desenvolver o seu trabalho em prol da sociedade. Doutora, quer dizer, trocando em miúdos o que a senhora acaba de dizer, eu estou entendendo o seguinte, que essa proposta, ela não ataca, ela não ameaça somente o Ministério Público, mas a sociedade em si. Quer dizer,
é uma coisa que, além de passar e trazer prejuízos para a independência do Ministério Público, ela afeta de forma negativa a própria sociedade. A senhora concorda com isso? Explique por que a senhora concorda. Inclusive, por conta disso, eu queria deixar o registro de muita gratidão aos meios de comunicação, ao Sindicato dos Jornalistas, as comissões que trabalham contra a corrupção no Estado e no Brasil inteiro, a população em geral que se resignou contra essa, que votaram contra essa PEC, porque entenderam, enfim, o espírito da coisa. Isso é muito bom, né, doutora? Nós não estamos, exatamente isso que você falou, nós não estamos aqui por uma questão pessoal, nós estamos aqui extremamente preocupados com a vulnerabilidade da tutela desses interesses, que são interesses sociais, que vão resguardar o cidadão a partir do momento de que ele vai chegar um momento que ele diz assim, e agora com quem que eu vou contar? Não, eu vou contar com o promotor, que eu sei que ele não tem nenhuma parcialidade, que ele não tem nenhum rabo preso, né? Vamos dizer assim, ele não deve favores a ninguém, ele não tem nenhuma indicação para estar aqui política, ele está aqui pelo seu mérito, né, pela aprovação, e é o único que ele pode contar ali naquele momento. E nós não queremos exatamente que o promotor se sinta de qualquer forma constrangido ou que ele sofra essa interferência política nas suas ações, né, e que ele tenha essa plenitude para trabalhar, porque quando eu falo em Manaus, nós temos muitas promotorias, né, nós temos muitas divisões internas, né, o trabalho ele é muito mais amplo, mas eu me preocupo muito mesmo com as comarcas do interior, com aqueles locais pequenos, de difícil acesso, que realmente o promotor ali é a única pessoa que vai dar acesso à justiça àquela população, que vai levar a justiça àquela causa e que vai poder apurar, por ter os mecanismos legais para isso, né, e fazer dentro do que prevê a lei, tudo o que tiver que ser apurado e buscado, né? Doutora Cristiane, eu retirei na minha pescaria, o seguinte, uma declaração sua que eu achei muito interessante. A senhora declarou que o Ministério Público vê essa PEC como uma afronta, não só na sua atuação, mas também como uma anulação de uma instituição que tem como principais defesas os interesses sociais. E isso é que me chamou a atenção da sua fala. E o combate à corrupção, à criminalidade e ao crime organizado, que é uma coisa que hoje em Manaus é muito evidente, o crime organizado. Quer dizer, até isso de certa forma, a aprovação dessa PEC vai beneficiar o próprio crime organizado, não é isso? Pois é, a gente vem de um movimento que é interessante a gente relembrar a população, né? Da PEC 37, onde nós recordamos que não tinha pandemia. Isso aí, essa PEC é o nascedouro para essa agora? Pronto, a PEC 37 veio num momento histórico que nós não tínhamos pandemia e que as pessoas foram à rua de forma maciça no Brasil inteiro, encheram a Paulista, encheram o Eduardo Ribeiro aqui, que a PEC 37 era justamente uma proposta que queria tirar o poder de investigação do Ministério Público, o Ministério Público não mais investigar. Então, nós teríamos a possibilidade, por exemplo, de o crime organizado, alguns outros fatos serem investigados apenas pela Polícia Civil. Vamos dizer assim, né? Entendi. E o Ministério Público não mais investigar. E a PEC 37, ela sofreu uma rejeição absoluta popular. Ela não foi aceita porque o Ministério Público foi visto como um órgão que, pela sua independência e autonomia, ele poderia investigar sem ser removido de um lugar para o outro, sem sofrer pressões políticas, né? Sem sofrer interferências de qualquer forma. E hoje, por exemplo, nós tivemos aqui um caso recente, né? Já sendo polêmica, né? De 3 delegados foram transferidos de uma delegacia importante, né, da cidade de Manaus, né? E você já imaginou que se isso acontecesse com o promotor, começa a investigar um fato de ser retirado da comarca? Impensável, realmente. Impensável. Então, impensável. Por isso que o Ministério Público tem que ter a garantia da inamovibilidade, tem que ter a independência, não porque a Constituição gostou dos promotores de justiça, mas é porque a instituição
essencial ao funcionamento da justiça. E como você falou, né, o regime democrático de direito, né, a ordem constitucional entendeu que ele deveria ter esses atributos para bem funcionar em prol da sociedade. Comente isso aqui, por favor. O seu comentário eu acho fundamental, como todas as colocações que o senhor está fazendo nesse momento. Doutora Cristiane, instaurada sindicância ou processo disciplinar contra membro do Ministério Público, a prescrição se interrompe até a decisão final. Isso cria uma regra severa do que a aplicável aos criminosos processados pelo MP em ações penais. O que significa isso, doutora? Significa que a gente pode ter um não término da prescrição. Qualquer pessoa que hoje cumpre uma pena, ela com 30 anos, ela cumpre a pena dela e estaria, né, claro. Livre, né, teria cumprido seu papel. E a gente não pode estabelecer regras indefinidas, né? Então eu vou interromper e quando é que, né, recomeça, né? Quando é que coisa. Então eu tenho que ter parâmetros, eu tenho que ter o melhor diálogo para colocar essas questões, né? O que nós também ressaltamos, né, é que essa PEC ela foi proposta sem um diálogo, sem um amadurecimento. Não houve diálogo, nada. Exatamente, sem ouvir os interessados, sem ouvir a sociedade em geral. E aí eu acho importante eu pontuar aqui também uma situação. Eu vendo depois, né, as justificativas da PEC, né, e uma delas é que fala que a PEC ela busca evitar uma sensação de corporativismo, né? Então ela parte de uma premissa que haveria um corporativismo dentro da instituição. E aí eu trago aqui, bem interessante, que a PEC ela parte de uma premissa, então, que não é verdadeira, né? Porque vamos lá, o sistema das corregedorias dos ministérios públicos, ela atua já em todos os estados. Cada estado tem uma corregedoria. E eu trago aqui uma nota técnica das corregedorias, do Colégio Nacional dos Corregedores, que diz exatamente aqui que até março de 2021, o Conselho Nacional ele aplicou 298 sanções em PADs, que é procedimento administrativo disciplinar. 298. Né? 298. O que mais chama atenção aqui, que eu rechaço essa ideia de corporativismo, né, é que houve 96 suspensões, 72 advertências, 67 censuras e 22 demissões com 12 cassações de aposentadoria. Então, o órgão todo puniu com perda de 12 cargo. 12 aposentados, a aposentadoria foi cassada. Exato. Ao todo, 34 integrantes, né, com perda de cargo. Ou seja, se nós formos comparar esses dados com o do Conselho Nacional de Justiça, nós estamos muito mais em apuração, né, muito mais à frente em apuração. E, infelizmente, né, punindo os próprios membros com penas capitais, vamos dizer assim, sim, né? Sim. Com a saída do cargo. Ou seja, não se pode confundir o devido processo legal, que às vezes é arguído, né, a demora, né, com vamos dizer, a importação, muitas vezes, que acontece de provas ilícitas dentro desses PADs, né, como uma impunidade. Assim como qualquer instituição, o Ministério Público também deve respeitar o devido processo legal, a ampla defesa, né, a obtenção de provas, né, sim, de forma legal. Sim. Então, isso acontece também dentro desse contexto. Mas, se você for examinar esses dados, você vê que a PEC ela aparece muito mais uma situação personalizada para uma determinada situação, contra uma determinada ação ministerial, do que uma concreta demonstração de que no Brasil inteiro acontece um corporativismo ou uma não punição dentro do devido processo legal dos seus membros, como deve ser feito. Doutora, né? Cristiane, foi semana passada, salvo engano, na quarta-feira, que vocês deram esse grito, sim, de alerta para a sociedade. Qual é o próximo passo agora? O que está sendo programado para continuar essa luta, para que a sociedade fique sabendo, acompanhando tudo o que está acontecendo antes da aprovação dessa PEC? Essa PEC, ela ia ser votada, né, na semana dessa grande manifestação, desse ato que teve.
E aí... Foi um ato nacional, né? Exatamente. Todos os ministérios públicos, a sociedade engajada, né? Todos aqueles que lutam contra a corrupção engajados, né? E os veículos de imprensa também. Graças a Deus nós tivemos muita consciência social, não digo nem adesão, mas consciência social da importância disso. E o que aconteceu? Dentre as manobras para se tentar uma aprovação de algum projeto que de certa forma interferisse nessa independência ministerial, foi proposto um substitutivo. E esse substitutivo ele não foi aprovado. E muitas pessoas confundem que a PEC não passou. Na verdade, não passou o substitutivo. E a nossa batalha para que a população tome conhecimento do que está acontecendo politicamente é no sentido de que continuamos ainda resignados e totalmente contra a propositura da PEC, que ainda vai ser votada, ainda não está pautada. Sim. Quando é que ela será votada novamente, né, levada à votação. Então, o que não foi aprovado nesse momento foi o substitutivo. E não houve a quantidade de votos suficientes, então ele não foi aprovado. E agora aguarda-se quais são as medidas que serão adotadas, entendi, né, para... a posição agora é de alerta, né, do Ministério Público. Exatamente, nós estamos em total alerta, né, para verificar quais são os próximos passos dessa propositura, que, como eu digo, já emendando, né, um assunto com outro, né, mas eu me pergunto, em qualquer lei onde eu já atuei também como servidora da Assembleia, então tenho muita consciência disso. Então, uma lei, para ela entrar no mundo jurídico, na esfera de vida do cidadão, ela tem que ter uma utilidade, ela tem que trazer um ganho, um benefício, né? Uma emenda na Constituição, eu mudar a Constituição de uma ordem que vem de precedentes aí terríveis que você sabe, né? Ela tem que ter um benefício enorme, ela tem que ter uma trajetória incólume para ela chegar ali e mudar a Constituição, né? E eu te pergunto, né, a todo cidadão, qual é o benefício que essa PEC traz, se ela traz exatamente a possibilidade do promotor de justiça, do membro do Ministério Público sofrer interferência política nas suas atuações. Agora, você me perguntar qual o benefício... Qual o benefício, doutora? Nenhum. Para a sociedade, nenhum. Né? Para a sociedade não traz nenhum benefício, pelo contrário, traz medo, receio, temor e muita preocupação, essa tramitação da forma como está sendo feita. A pessoa, o Ministério Público perder a autonomia e a independência, impensável. Eu digo assim, a sociedade perder esse instrumento, a sociedade se vê, né, subtraída dessa instituição, né, que pode trazer aí inúmeras respostas, né? E assim, a gente está falando aqui de exemplos gerais, né? Na prática do que nós já vivemos, do que eu já vivi como promotora de justiça, é totalmente impensável você pensar numa interferência política na atuação do promotor, né? Eu já estou em situações assim muito graves, envolvimentos muito graves, e no mundo inteiro, no Brasil, nós temos aí a possibilidade de o investigado, né, ser o algoz do investigador, né? Então isso é inconcebível. E aí para complementar, né, eu me perguntei quem controla o Ministério Público, né? E nós temos dentro do sistema federativo, né, para que o cidadão não fique preocupado com essa pergunta, né, nós temos as corregedorias internas, nós temos a Corregedoria Nacional, que se mostrou aqui imparcial, de forma transparente, com números, né? E nós temos o Poder Judiciário. Então, você me pergunta, quando o promotor faz uma investigação, que ele pede uma busca e apreensão num local de crime, num local que possa ter provas, ele pede ao juiz, e não é ele que decreta a busca e apreensão. O juiz faz a avaliação de toda a constitucionalidade, da legalidade daquele pedido e da prova, dos indícios mínimos de autoria e materialidade. Então, aquilo ali não é incontrolável, aquilo ali passa por um crivo que é o do judiciário. Né? E que tem inúmeras, né, instâncias, né, de recurso, né, que é um tema que a gente demoraria outra tarde para falar das possibilidades recursais e de como hoje ainda o Brasil ainda
um país de recursos para quem pode, né? Infelizmente. Infelizmente. Doutora Cristiane Dolzani, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela entrevista. E eu só queria dizer uma coisa para todos esses milhares de seguidores do Portal da Holanda que estão aqui na Hora do H, neste momento com a gente. O Ministério Público é, sim, o grande defensor dos interesses do conjunto da sociedade brasileira. E não resta nenhuma dúvida sobre isso. Pense nisso. Mais uma vez, obrigado, doutora, pela entrevista. Muito obrigada. Eu agradeço imensamente o espaço para falar um pouco desse assunto tão importante para o nosso país, para a sociedade, e de poder aqui ser portadora dessa instituição e das associações, de todos que estão resignados e lutando contra uma aprovação como essa. Muito obrigada. E a luta continua, né? Continua, sempre. Isso é bom. Minha gente, por hoje é só. Se Deus permitir, amanhã eu estarei de volta. Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Apvida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apvida, saúde pra valer.